O princípio da eficiência, vocês têm que entender que em 5 de outubro de 1978, o dia em que a Constituição brasileira vigente, ela foi promulgada, esse princípio ele não constava no rol do artigo 37, ou seja, ele não constava no rol dos princípios explícitos da administração pública. Ele só foi colocado posteriormente através de uma emenda constitucional. E por que isso? Exatamente por uma inspiração neoliberalista. Vocês, enquanto estudantes de administração pública, já devem ter estudado a história da administração pública no Brasil, ou seja, as várias fases pelas quais a administração pública brasileira ela já perpassou ao longo de todos esses anos da existência do Brasil. E vocês viram que nós tivemos fases extremamente danosas, onde tanto os governantes quanto os funcionários públicos, eles tratavam a coisa pública como se fossem deles. E de alguns anos, algumas décadas para cá, essa mentalidade está sendo modificada, de modo a aprimorar o funcionamento da administração pública, de modo a melhorar o sistema como um todo, o sistema público como um todo. Aqui, eu acho que vocês são muito novos, mas o que acontece? Tinha-se a mania de dizer que os funcionários eram funcionários fantasmas. E qual era o símbolo do funcionário fantasma? Eram as cadeiras, onde a maioria dos funcionários eram homens. Então, o que é que acontecia antigamente? O funcionário público ele ia para a repartição de paletó. E o que é que ele fazia? Ele deixava o casaco do paletó na cadeira e saía. Ia tomar café, ia conversar com os colegas. E muitas vezes ele não estava no local de trabalho realizando as atividades dele, realizando as atividades que eram necessárias. Então, por isso, começou a se falar sobre funcionários fantasmas. Por quê? Porque tinha um indicativo de que a pessoa estaria naquele determinado local, mas, de fato, a pessoa não estava trabalhando. Então, era uma dificuldade muito grande para você conseguir colocar os funcionários para trabalhar. E a ideia era exatamente essa, era um cabide de empregos, né? Ou seja, onde você, como é que você faz com um cabide de roupas, né? Você deixa a roupa lá e a roupa fica lá. Então seria a mesma coisa, era um cabide de emprego, você coloca ali no emprego, mas na verdade a pessoa não vai trabalhar. Isso o que acontece? A máquina fica pesada, porque é muita gente trabalhando, ou muita gente recebendo salário e poucos trabalhando. Então, por isso que a máquina era pesada e não tinha eficiência. Para acabar com isso, foi que ocorreu toda essa revolução dentro da administração pública brasileira, no sentido de possibilitar que, efetivamente, agora o funcionário fosse exigido. Então, passou-se a exigir um desempenho, uma avaliação de desempenho dos funcionários, passou-se a possibilitar que as pessoas de fora da administração pública, elas reclamassem do trabalho dos funcionários, passou a ter as chamadas corregedorias ou os controles internos, onde você poderia fazer reclamações dos funcionários. Então, toda a sistemática, ela vem a ser modificada. E o início dessa experiência, ou a ideia, essa nova ideia foi trazida exatamente pelo princípio da eficiência. Então, o princípio da eficiência foi exatamente o verdadeiro motivador de todas essas mudanças. Então, daí você percebe que a Constituição ela foi promulgada em 1978, mas o princípio da eficiência ele só vai ser instituído na Constituição, ele só vai ser inserido na Constituição em 1998, através da emenda constitucional número 19, ou seja, 10 anos depois, aproximadamente de 10 anos depois. E é exatamente essa a situação. O princípio da eficiência ele veio inserido num período em que se buscava uma melhoria do serviço público. E essa melhoria, ela foi exatamente imbuída desse valor da eficiência. E o que é esse valor da eficiência? Esse valor da eficiência, ele significa exatamente você fazer mais, ou seja, sempre dentro da administração pública tem que se buscar fazer mais. Então, prestar
mais serviço, com uma melhor qualidade, no menor tempo e utilizando menos dinheiro. Então, a eficiência, ela conjuga todas essas variáveis. Então, primeiro, é a qualidade do serviço. Você tem que ter uma melhoria da qualidade de serviço. Segundo, você tem que ter uma maior entrega, ou seja, você vai fazer mais coisas. Terceiro, você tem que fazer em menos tempo. E quarto, com menos dinheiro. Então, você fazer mais, melhor, em menos tempo, com menos dinheiro. Mais, melhor, em menos tempo, com menos dinheiro. Então, essa foi a ideia da eficiência a ser instaurada no Brasil. Infelizmente, algumas pessoas, elas... Aqui no Brasil, se discute, hoje em dia está se discutindo muito ideologia. E aí o que acontece? Muitas pessoas criticam o princípio da eficiência porque o princípio da eficiência ele é baseado no neoliberalismo. Ok. O princípio da eficiência ele realmente é baseado no neoliberalismo, uma prática neoliberal. Mas eu pergunto a qualquer um de vocês, seja de centro, de direita ou de esquerda, o princípio da eficiência ou os instrumentos do princípio da eficiência e as lições do princípio da eficiência são ou não são benéficas para a administração pública? É inegável que são benéficas. Então, exatamente por isso, não cabe aqui nós discutirmos ideologia. Cabe aqui exatamente nós analisarmos qual é o impacto do princípio da eficiência, quais foram os instrumentos que eles trouxeram e avaliar efetivamente quais foram os benefícios que foram trazidos para a administração pública. Ao meu modo de ver, foram excelentes benefícios. Por quê? Porque claro que ele não resolveu completamente os problemas existentes da administração pública, mas ele ajudou a resolver vários dos problemas que já existiam anteriormente. Então, por essa situação, ou por essas circunstâncias, ele foi muito benéfico para a administração pública brasileira. Por isso que é um princípio que merece toda a nossa atenção. Pois não, Flávio, pode falar. Professor, eu gostaria só de perguntar ao senhor se o princípio da eficiência está ligado aos 3 E's que a gente escuta muito quando se fala de máquina da administração pública, que é eficiência, eficácia e efetividade. Se liga diretamente a isso ou é outra coisa? Ele se liga a essa eficiência da administração pública. E ele até foi baseado nessas lições que eles vão exatamente trazer essas mudanças. Então, aquela eficiência que você vê lá no funcionamento, o primeiro passo foi exatamente com esse princípio da eficiência aqui. Claro que com o decorrer do tempo, ele foi sendo modificado no sentido dele se atualizar, porque os princípios também, eles não são rígidos e eles não são estáticos, eles também são dinâmicos. Então, com o decorrer do tempo, com a aplicação deles, eles também vão melhorando. Por quê? Porque as teorias a respeito dos princípios, elas vão melhorando. E com isso, você vai vendo esses outros eixos. Mas a ideia começou aqui, no princípio da eficiência, e daí ele começou a criar essas teorias, inclusive essa daí que você citou, Flávio. Conseguiu esclarecer? Perfeitamente, professor. Ótimo. Meus caros, e aqui nós terminamos os princípios explícitos da administração pública. Mas eu queria voltar àquilo que eu estava falando com vocês a respeito dos princípios da administração pública, que é exatamente o fato de que os princípios que regem a administração pública não são somente aqueles que estão previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Nós também temos princípios que fazem parte da administração pública, mas não estão explícitos, estão implícitos. Sendo que nós temos aqueles que estão explícitos na Constituição, nós temos aqueles que estão explícitos na legislação, ou seja, nas várias leis esparsas, e aí você tem princípios explícitos para cada um dos setores do direito administrativo, ou dos temas, dos assuntos do direito administrativo, como também você tem aqueles que são implícitos, ou seja, a denominação deles não está expressa em uma lei, mas você subentende
entende da legislação. Então, por isso que tão importante quanto os princípios explícitos é que nós saibamos também os princípios implícitos. Mas você vai ter uma peculiaridade nesse tocante. Qual é a peculiaridade? É porque, dependendo do tema, você vai ter um princípio ou um conjunto de princípios implícitos que precisam ser analisados. Então, por isso que a gente não vai aqui reunir, não vai tratar de todos esses princípios implícitos. Nós vamos tratar naqueles princípios implícitos que são os mais usuais, ou seja, que são aqueles que são utilizados em todo o direito administrativo. O primeiro deles é o princípio da segurança jurídica. E esse princípio da segurança jurídica, ele nos faz gerar alguns desdobramentos ou nos faz pensar em algumas coisas. O que é importante? Se você analisar a história do ser humano, o que acontece? É inegável que os períodos de crise, o ser humano evolui. Isso é inegável. Então, todos os períodos de crise, o ser humano evolui. Por quê? Porque surgem aquelas ideias. A necessidade, muitas vezes, faz surgir aquelas ideias que são modificadoras, que moldam ou reorganizam o modo de ver do ser humano. Isso daí é inegável. Entretanto, o ser humano, ele não consegue, ou pelo menos a maioria dos seres humanos, eles não conseguem viver a maior parte do tempo sob pressão, ou a maior parte do tempo em crise. Então, por isso que você tem determinadas instituições ou entes dentro de qualquer sociedade que são chamados de entes estabilizadores, ou seja, entes que vão fazer que você saia das crises, como a crise é uma realidade, eles vão ajudar a gente a sair das crises que o ser humano possivelmente vai enfrentar. Então, um desses entes estabilizadores, ou uma das instituições estabilizadoras, é exatamente o direito. O direito, ele ajuda a estabilizar a sociedade. Ele ajuda que a sociedade ela possa caminhar em conjunto, e todos rumando para o mesmo ideal. Então, por isso que o direito, eu até falei com vocês lá em DPP, que você sacrifica um pouco da liberdade para você conseguir a segurança. Por quê? Existem duas concepções de liberdade. Existe a liberdade quantitativa, onde você pode fazer o que você quiser, e a liberdade qualitativa. Você pode fazer aquilo que você quiser com segurança. Mas para você fazer o que você quiser com segurança, tanto você tem que limitar a sua própria liberdade, como também os outros que participam da sociedade também têm que limitar as suas atuações. Então, por isso que o grande valor aqui para viver em comunidade é o valor segurança. E esse valor segurança, geralmente é estabelecido através exatamente do direito. Por isso que o direito é uma das instituições de estabilização da sociedade. Então, a primeira coisa que se busca, então, é estabilizar as relações jurídicas. Ou seja, cada um dos participantes da sociedade sabe que as relações jurídicas que ele vai desenvolver são relações jurídicas que são estáveis, ou seja, relações jurídicas que efetivamente vão trazer consequências tanto positivas, como também, tanto vai ter benefícios, como vai ter os seus ônus. Mas isso vai estar sempre de maneira equilibrada. Não vai estar numa maneira desequilibrada. Então, a segurança, ela quer exatamente a estabilidade, ela quer o equilíbrio. E, inclusive, você vai precisar dessa estabilidade também dentro do direito administrativo. Por quê? Porque é fato que qualquer ser humano está inserido dentro de um Estado. Como tem Estado, tem a administração pública. Então, qualquer ser humano ele tem que se relacionar com a administração pública. E esse relacionamento, ele tanto pode ser positivo, quanto ele pode ser negativo. O ideal seria que a administração pública ela já estivesse toda regulamentada, a fim de que o ser humano ele soubesse como agir com a administração pública. Lembre-se que as experiências dos seres humanos com a administração pública, elas foram as mais diversas possíveis. E tiveram muitos percalços ao longo da vida dos seres humanos, ao longo da história dos seres humanos. Então, por isso,
você tem que ter uma regulamentação, ou seja, um conjunto de regras, não só para a sociedade, mas também para a própria administração pública, porque a sociedade ela tem como agir, ela tem que saber como agir perante a administração pública. E ela também tem que saber que a administração pública não existe para oprimir o indivíduo. A administração pública ela vem para tentar proporcionar o bem comum. Então, por isso que é importante você ter a segurança jurídica. Mas a segurança só é efetivamente gerada quando você sabe as regras do jogo. Então, você tem um direito administrativo bem claro, que vai dizer a relação entre os indivíduos e a administração pública. E quando você vê que essas regulamentações, elas se efetivam, ou seja, elas têm vigência e também têm eficácia, você passa a confiar nelas. E a partir daí, você começa a ter um melhor relacionamento com a administração pública. Então, na segurança jurídica, o ser humano, ele vai entender que existem determinadas situações em que ele vai ter que ser protegido pela administração pública. E aí nós temos algumas formas de proteção, né? A proteção à confiança legítima da sociedade, a proteção ao direito adquirido, a proteção àquilo que vocês já viram que é o ato jurídico perfeito, a proteção à coisa julgada. Então, essas proteções são a determinadas situações que ocorrem na sociedade e geram uma estabilidade em todo o sistema. Então, por isso que o princípio da segurança jurídica ele é de fundamental importância e ele repousa também dentre os princípios implícitos da administração pública. Entendido? O outro princípio implícito que também é importante e ele tem uma aplicação geral dentro do direito administrativo é o princípio da continuidade, ou, mais especificamente, o princípio da continuidade dos serviços públicos. E o que é que significa esse princípio da continuidade dos serviços públicos? A ideia é que o Estado ele foi criado para auxiliar cada indivíduo que pertence àquele Estado, que pertence àquele agrupamento social, a se desenvolver. Então, por isso que esse Estado ele tem que dar condições mínimas para todo e qualquer indivíduo poder se desenvolver. Então, por isso que você vê que nós temos os serviços de educação, saúde, segurança pública, saneamento. É um conjunto de serviços que vão ser prestados a cada um dos indivíduos, e eles como um todo, para que cada um deles possa se desenvolver. Porque o desenvolvimento, ele também tem um compromisso individual, ou seja, de cada indivíduo. Ele tem que querer se desenvolver e tem que atuar, tem que trabalhar para se desenvolver. Então, por isso que o Estado, ele tem que possibilitar esse mínimo para que as pessoas elas possam se desenvolver. Então, por isso que esse mínimo, ele passa também pelos serviços públicos. Ou seja, prestar aqueles serviços que são imprescindíveis para que o ser humano ele possa posteriormente se desenvolver. E esses serviços, como eles são básicos, o ser humano não pode deixar de ter. Então, imaginemos o seguinte, o problema que nós tivemos, eu vou colocar o exemplo, mas não é para fazer uma avaliação positiva ou negativa, mas analisar efetivamente qual foi o impacto que essa situação ela ocasionou. Então, se nós lembrarmos do problema do coronavírus no Amazonas, nós vamos perceber o seguinte. O Amazonas, o governo do estado do Amazonas, ele não se organizou para enfrentar a segunda onda da pandemia no Amazonas, ou aquele período de janeiro desse ano, onde foi o período crucial, foi o período mais complicado da crise do coronavírus, da crise de saúde instalada por conta do coronavírus. Então, o que acontece? Naquele determinado momento, era para o Estado ele ter também se organizado.
ele está preparado. Então, ele pode não estar utilizando a estrutura, mas ele pode estar preparado, ele pode estar planejando para uma possível necessidade. Infelizmente, ele não se preparou. E aí nós tivemos aquela grave crise do oxigênio no Amazonas. Então, você vê que quando o serviço público ele falta, a população sofre. Então, por isso que esse serviço público, que é prestado pela administração pública, é dever da administração pública, ele deve estar preparado para todo e qualquer momento. E se ele falta, ou se ele é defeituoso, é exatamente a própria população que sofre as consequências de uma má gestão, de um mau governo. Então, é essa a lição que esse princípio ele quer trazer para os administradores públicos, para os gestores públicos e também para os agentes públicos. É que esses serviços eles devem ser bem pensados, devem ser bem planejados para todas as situações. Porque o que acontece? Professor, mas esse problema aí da segunda onda, o problema é o seguinte, quando chegou a primeira onda, o governo ele não estava tão preparado, você pode até desculpar, mas a segunda é imperdoável. Por que a segunda onda é imperdoável? Porque se você sabe que a situação aconteceu e não existe nada dizendo ou demonstrando cientificamente que aquele determinado problema realmente foi resolvido, então você não tem como descuidar. Você tem que continuar fazendo uma atuação de modo a não deixar que aquela crise se agrave novamente. Então ele falhou na segunda vez, e essa falha foi gravíssima exatamente por isso, porque os serviços públicos eles falharam naquele determinado momento lá no governo do Amazonas. E eu repito, eu não estou aqui fazendo política, eu estou aqui fazendo uma análise por parte do direito administrativo, onde você analisa a aplicação de um princípio que infelizmente foi descuidado no governo do estado do Amazonas, naquele período da crise do oxigênio, oriundo exatamente da crise de saúde do coronavírus. Vocês conseguiram compreender o raciocínio que eu desenvolvi aqui? Sim, professor, deu para compreender assim. Inclusive, até esse também foi, se a gente tiver que enquadrar, né, na questão da prova, também é um dos assuntos que a gente pode enquadrar na avaliação que a gente teve, né, sobre a questão mesmo se o Brasil aceitava ou deveria obedecer ou não às orientações da OMS. Exatamente. E aí você tem exatamente essa situação onde, você queira ou não, todos os organismos internacionais, todos os ministérios da saúde dos estados e também os organismos internacionais que ajudam a pensar a saúde de forma global, ou seja, pensar em todo o sistema de saúde mundial, eles também têm que fazer esses estudos. Por quê? Porque como é algo novo, o coronavírus era uma crise nova, todos deveriam conjugar esforços, todos deveriam conjugar os seus conhecimentos para vencer a crise, porque não era somente um estado, alguns estados, ou uma determinada região que estava sofrendo, era todo mundo. Então, por isso que todo mundo tinha que se dar as mãos e todo mundo tinha que se ajudar. Muito bem a sua colocação, obrigado. E o outro princípio que a gente queria também trazer como princípio implícito da administração pública é exatamente o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Veja bem que são dois princípios que a gente está trazendo aqui para vocês. O primeiro deles, o princípio da supremacia do interesse público. E tem algumas pessoas leigas que se revoltam com esse princípio da supremacia do interesse público. Ah, isso é terrível. Concordo com vocês. Alguém ou alguns, o interesse de alguém ou o interesse de alguns são sacrificados em prol do interesse de muitos. Eu vou só trazer aqui um exemplo para vocês perceberem o princípio da supremacia do interesse público. Então imagine o seguinte. E aqui você, nesse primeiro momento, o que eu peço para vocês é imaginarem, mas
Aqueles que quiserem podem depois, inclusive, fazer trabalhos científicos, analisando aquilo que eu vou relatar, né? E trazer dados, porque vão poder exatamente ou reforçar a tese que eu estou apresentando para vocês, ou pode efetivamente desmistificar, pode comprovar o contrário, né? Que aquela tese que eu estou pensando aqui para vocês não está tão correta. Então, imaginemos o seguinte: o poder público, o poder público brasileiro, por muitos e muitos anos, ele não atuou, ou ele não quis atuar dentro das favelas do Rio de Janeiro. Então, vamos colocar como exemplo o governo do estado do Rio de Janeiro e o município da cidade do Rio de Janeiro. Então, lá não se deu condições a todos os trabalhadores de conseguirem as suas moradias. Então, como não deu, os governos, seja o estadual ou municipal, não deram condições desses trabalhadores, e mesmo o governo federal, desses trabalhadores, eles conseguirem as suas moradias, então o que é que foi feito? Eles, os próprios trabalhadores, eles tentaram resolver o seu problema de moradia por conta própria. Criaram as favelas. Qual é o problema disso? Porque se o poder público ele não toma a frente, o problema ele vai ser resolvido da forma correta ou da forma errada. Então, o fato é, as favelas surgiram. E elas se expandiram de uma tal forma que hoje em dia você não tem mais condições de você retirar as favelas. Elas hoje são uma realidade. E o poder público, num primeiro momento, ou seja, além dele não... Veja bem, o poder público ele errou no início. Por quê? O poder público ele deveria ter constatado o problema e, em constatado o problema, ter agido para a sua solução. Não fez. Então, as pessoas agiram da sua própria forma e resolveram de maneira errada. Eu não estou condenando as pessoas, porque elas tinham um problema e tentaram solucionar da melhor forma que elas puderam. Mas isso daí gerou mais problemas. Veja bem, eu não estou julgando essas pessoas, eu estou só simplesmente fazendo uma constatação. E como as pessoas tentaram resolver de forma própria, o poder público, ele no primeiro momento, qual foi a decisão dele? Se omitir. Ou seja, ele via que o problema estava se agravando, mas o que foi que os poderes públicos, eles resolveram? Eles resolveram se omitir, não fazer nada. Então, eles viram o problema surgir e não fizeram nada. Eles viram o problema se agravar e continuaram não fazendo nada. Então, quando já era muito difícil ele atuar, foi que se pensou na política de pacificação das favelas, dos morros do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Essa região, que é onde são regiões gigantes, com uma população enorme, ou seja, elas são altamente povoadas, ou elas são densamente povoadas, de repente o poder público ele quer entrar lá e resolver o problema. Ele consegue resolver facilmente? Não. Por quê? Porque a região ela já está toda ocupada por moradias e comércios. As pessoas tentando sobreviver. E o que é que acontece? O poder público, para mostrar sua presença, ele tem que ter água. Então ele tem que fazer água encanada. Esgoto. Então ele tem que fazer obras. Vai gerar transtornos naquela determinada região. Além disso, ele tem que instalar equipamentos públicos de educação. Ele tem que ter creche e escola. E não basta uma creche, ele tem que ter várias creches. Não basta uma escola, ele tem que colocar várias escolas. Tanto escolas de educação infantil, de nível fundamental, 1 e 2, como também de ensino médio, pela quantidade de jovens que tem nessas regiões.
E você vai colocar onde? Se não tem espaço, se não tem local. Gerou-se um grande problema. Então, exatamente por essa situação, ou por essas situações, é que você percebe que o poder público, ele, quando é ineficiente, ele prejudica demais toda a comunidade. E a partir daí, o poder público, ele tinha que marcar presença. Então, ele tinha que colocar os equipamentos públicos. As creches, as escolas de nível fundamental, as escolas de ensino médio. Ele tinha que colocar posto policial, delegacia, unidade de saúde. E onde é que ele ia colocar todos esses equipamentos públicos? Porque o ideal seria que ele colocasse no meio das favelas. Porque as pessoas tenham acesso. E não somente nas regiões onde começava a favela. Por quê? Porque como é morro, é difícil muitas vezes. Você tem que pensar em crianças, você tem que pensar em crianças de colo que precisam ser deslocadas nos morros que são de difícil acesso, os idosos. Então, por isso que o que foi que aconteceu? Em prol de muitos, algumas pessoas foram afetadas. Veja bem, eu não utilizei o termo prejudicadas, eu utilizei o termo afetadas. Ou seja, algumas pessoas tiveram que ser desapropriadas por terem locais privilegiados, exatamente para que o poder público pudesse instalar os seus equipamentos e assim ele pudesse ajudar a maior parte da população dali. Então, por isso que o interesse público ele prevalece. Por quê? O interesse privado ele está ajudando uma ou algumas pessoas. Mas quando você vê a necessidade da coletividade, sempre a necessidade da coletividade ela vai se sobrepor a um interesse individual, de um indivíduo ou simplesmente de alguns indivíduos, como é o caso de uma família. Então, por isso que você vai ter sempre essa necessidade da supremacia do interesse público. Nas aulas passadas, é aquilo que eu estava falando para vocês do estadista. O estadista, ele sabe que o cargo é maior do que ele. Então, muitas vezes, ele vai fazer com vontade, ele vai fazer com que as suas concepções, elas diminuam. E ele vai tentar agir em prol do Estado, daquilo que for melhor para o Estado, e não pensando nele mesmo ou nas suas ideologias. Esse é que é o grande problema. E é por isso que eu digo que no Brasil já quase não existem estadistas. Porque pelo menos os governantes, ou a maioria dos governantes que assumiram o poder, a maioria deles se preocupou em ser governante. Quase ninguém ele se preocupou em ser um estadista. Exatamente por isso. Porque eles não compreenderam esse princípio da supremacia do interesse público, onde o interesse de todos suplanta o meu interesse, ou o interesse de algumas pessoas que estão comigo. E eu tenho que entender que tanto esse interesse público, ele tem que prevalecer sobre os demais interesses, sobre todos os interesses individuais, inclusive o do próprio governante, como também esse interesse público ele é indisponível. E o que é que significa ele ser indisponível? Quer dizer que ele não pode ser negociado. Ou seja, quando um governante ele estiver à frente da administração pública, ele não pode, eu vou fazer aqui um favor para você. Não pode. A máquina pública não pode ser feita para fazer favor. Ou ela é feita ela é desempenhada para ajudar todos, ou então ela não é desempenhada. Veja aí o que foi que aconteceu com a mulher do cantor Wesley Safadão, né? Então, já agiram errado, por quê? Porque o Wesley Safadão, ele estava cadastrado para ir para um determinado local, né? Salvo engano, centro de eventos, onde ele ia receber um tipo de vacina que é a AstraZeneca. E aí ele agiu, aí o que acontece? A administração pública, principalmente o Ministério Público e o Judiciário devem avaliar se essa manobra que ele fez foi com boa fé ou foi má fé, ou seja, como foi, porque dependendo da circunstância pode ser uma conduta ilícita e a conduta ilícita ela tem que ser sancionada, né? E aí foi para uma outra região receber a vacina porque era a vacina da Janssen e só tem dose única para a imunização, né? Ou só precisava da dose única para a imunização. Então, para satisfazer uma pessoa famosa, para satisfazer uma pessoa que é influenciadora de outras,
alguém quis agradá-lo. Não se sabe se foram pessoas de alto escalão ou pessoas de escalão mais baixo, mas alguém quis agradar. E para agradar ainda mais a ele, deram também a vacina à esposa, que nem sequer estava agendada para aquele dia. Então, perceba, por que o Wesley Safadão ele precisa ter um tratamento diferenciado das outras pessoas? As outras pessoas na cidade de Fortaleza, elas puderam optar qual a vacina que elas iam tomar? Se as outras não puderam optar por qual vacina tomar, por que ele podia? Ele é um cidadão melhor do que os outros? Existe diferença de cidadãos dentro da administração pública? Nós vimos o princípio da impessoalidade. Será que o princípio da impessoalidade foi quebrado? O princípio da moralidade administrativa e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, o governante, quando ele estiver no poder, ele não pode se aproveitar do poder que ele tem para começar a satisfazer interesses dos amigos, ou dos parentes, ou das pessoas que ele quer agradar. Ele tem que agir de modo a possibilitar que a administração pública faça o seu papel e faça da melhor forma possível. Não se baseando em indivíduos A, B ou C, mas sim fazendo o seu melhor, tentando sempre fazer o seu melhor. É isso que é necessário, é isso que é importante que seja feito. Isso a gente não pode descuidar. É por isso que você tem exatamente também esse princípio. Além do princípio da supremacia do interesse público, nós temos também o princípio da indisponibilidade do interesse público. E dentro de todas essas perspectivas, nós começamos, com esses dois princípios, a entender melhor o estado no qual nós estamos inseridos. Por quê? Porque o Estado brasileiro, a Constituição brasileira de 88, ela diz que o Brasil, ou melhor dizendo, a República Federativa do Brasil, é um Estado democrático de direito. E o que é que significa isso? Ser um Estado democrático de direito. É um Estado que valora a democracia. É um Estado onde impera a democracia. Ou seja, um governo do povo, que é exercido que é do povo, pelo povo e para o povo. E que esse Estado democrático, ele obedece às normas, ou seja, ele tem um ordenamento jurídico e esse ordenamento jurídico ele precisa ser aplicado, ele precisa ser obedecido. E ele vai ser obedecido por quem? Por algumas pessoas? Não, ele tem que ser obedecido por todos, sem exceção. E o que acontece? O que deve predominar é o interesse da coletividade e não os interesses individuais. Por isso que é o Estado democrático de direito, onde o que vale é exatamente a democracia, é o interesse social, é o interesse de todos, é o interesse público. E esse interesse público tem que ser resguardado pela legislação vigente. Por isso que a própria Constituição, ela diz que essas normas, elas devem ser aplicadas tanto pelo povo, mas e principalmente pelo próprio Estado. Quando ela diz o Estado, leia-se os administradores públicos, os governantes, os gestores públicos e também os executores das ordens, ou seja, os agentes públicos. Ou seja, todas as pessoas que trabalham na administração pública devem atuar para beneficiar o interesse público. Por isso que a própria Constituição, ela estabelece limites para a atuação do Estado, ou seja, ela diz aquilo que o Estado pode e o que é que ele não pode fazer. Inclusive, naquilo que ele pode fazer, ela estabelece os nortes e depois a lei diz exatamente o que é que o Estado pode fazer. Daí o princípio da estrita legalidade, onde a administração pública, seja através dos governantes, dos administradores, dos gestores públicos, seja através dos agentes, os executores das ordens, eles só podem fazer aquilo que está na lei. Se não estiver na lei, é proibido, ou seja, é terminantemente proibido que você faça alguma coisa. Então, com isso você percebe que o Estado, ele para conseguir atuar, ele precisa de alguns privilégios. Mas esses privilégios do Estado, eles existem exatamente por conta do
interesse público, ou pela supremacia, ou pela indisponibilidade do interesse público. Alguém tem que fazer a situação de exercer o controle, ou de exercer o comando dentro de toda a cadeia. Então, por essa necessidade de comando de toda a cadeia, de toda a sociedade, alguém precisa desempenhar. Então, esse alguém que desempenha, por isso que ele vai ter naturalmente privilégios. Agora, esses privilégios, dentro dos Estados democráticos de direito, eles têm que ser fundamentados, eles têm que estar embasados em alguma circunstância, em alguma razão. Razão essa objetiva, porque se ele não estiver embasado, aquele privilégio ele não é aceitável. Vocês conseguiram compreender esses princípios? Sim, professor. Alguma dúvida?